Olá pessoas, vamos reagir a mais algumas notícias, né? Ontem eu fiz um vídeo sobre quem é Elon Musk, onde eu tentei mostrar ali um outro lado do Elon Musk que não se fala tanto, né? E hoje eu vou trazer um mesmo do Steve Jobs. Pra quem não lembra quem é Steve Jobs, eu sei que não se fala muito dele hoje, mas assim, em 2011 ele era praticamente um sei lá, como se fosse ele tinha como uma entidade religiosa, assim, na nossa cultura, né? Até eu achei ali, tava procurando notícias entre 2010 e 2012, e aí eu vi notícias que Jundiaí queria dar um nome de rua para Steve Jobs, né? Então, assim, era coisa assim, tipo, quem é essa pessoa? Essa pessoa nunca fez nada por essa cidade, né? Apesar que Jundiaí eu acho que tem uma fábrica da Foxconn, a gente vai falar da Foxconn aqui. E eu quero mostrar um pouco dessa relação do Steve Jobs com o outro lado dele, que era muito comum se ler sobre isso, né? E todo mundo falava que ele era um chefe muito opressor, assim, de exigia muito das pessoas, né? Ele trabalhava bastante, então não era uma hipocrisia dele. Mas vamos ver aqui, né? A primeira notícia que eu quero aqui era assim, tipo, Steve Jobs como uma pessoa em si, né? E aí eu lembrei muito que tinha muitas notícias sobre os filhos dele, eu procurei, acho que achei uma. Quero ver o que essa notícia traz, eu não li ela antes, né? Então, assim, não vai ganhar nada. A tumultuada relação de Steve Jobs com sua filha. O Steve Jobs, ele tinha nas relações com o filho, ele tinha essa relação com, acho, com a filha que ele não considerava, e tinha uma outra relação que era bizarra, que assim, ele não deixava os filhos ter acesso a eletrônicos, né? Então ele vendia eletrônicos para crianças, né? Porque eu lembro que tinha muita publicidade de iPad para crianças, mas no fundo ele não queria dar para os filhos dele aquilo que ele queria dar para os nossos, né? Inicialmente, Jobs negou ser pai de Lisa. Ela o acompanhou até o fim da vida dele, e ele por vários anos rejeitou participar da vida dela, enquanto Faye se mostrava distante e instável, enquanto Lisa Brennan Jobs apresentava conturbada relação com o pai, o cofundador da Apple, Steve Jobs, em um livro de memórias a ser lançado em setembro. Essa notícia é de 2018. A escola contava que ela era orgulhosa. Na escola ela contava com orgulho quem era seu pai. É famoso, ele inventou o computador pessoal. Vive em uma mansão, dirige um Porsche conversível, comprado como novo. Comprando um novo a cada vez que tem um arranhão. A gente vê uma coisa bem. Assim, esse consumismo, né? Bizarro, né? Tipo, ele define. A filha define o pai por ser famoso, por inventar um computador pessoal e por dirigir um Porsche, né? É muito comum, né? Assim, tipo, as pessoas definiam os outros pelos que ela tem, né? Eu acho bizarro isso, assim. Mas, conforme conta o Small Fry, algo como menino significante em tradução livre, Lisa Brennan Jobs passou um calvário burocrático e emocional para ser reconhecida por seu pai, que teve outros 3 filhos. Os últimos dias de Steve Jobs. O relato de Lisa publicou. É bizarro, vai só contar as coisas pessoais, né? Deixa eu ver se tem aqui. Ahn, é, ele teve um câncer, foi bem bizarro assim, ele não quis tratar, se eu não me engano, né? Ah, deixa eu ver se ele fala. Um pai bilionário e pouco generoso. Isso é que eu queria ver, porque assim, a gente tá focado na pessoa dele, quem que é ele, né? Em um dos episódios mais marcantes do livro, tem a ver com os documentos incluídos no processo judicial. Ao que parece, Brandon Jobs ouviu da sua mãe que Jobs colocava de Porsche a cada arranhão ou marca na lataria do carro. Na adolescência, Lisa ia dormir na casa de Jobs uma vez por semana, enquanto sua mãe ia à faculdade na cidade de São Francisco. Nessas noites, nós jantávamos, ficávamos na piscina e assistíamos filmes antigos, lembra o jornalista. É uma memória boa, assim, tipo, você tem uma memória dessa do seu pai, apesar de ser uma vez por semana, né? Tipo, você tá lembrando coisas que você faziam junto. Em um desses dias, ela perguntou a Jobs se poderia ficar com a Porsche quando seu pai se desfizesse de um. Claro que não, disse Jobs em um tom amargo, segundo a Lisa. É, pensei talvez o mito dos anões não fosse verdadeiro. Ali já sabia que ele não era generoso com dinheiro, com comida ou palavras. A questão com os postes parecia uma exceção. Mas o pior estava por vir. Ao chegar em casa, Jobs parou o carro e exclamou: Você não vai receber nada, entende? Nada, nada, não merece nada. Bom, aí você vê o caráter da pessoa, né? Assim, aquele gênio idolatrado por todo mundo é isso, né? Que trata os próprios filhos assim. E aí, qual que é o ponto que eu quero chegar aqui, assim? Que essas coisas fazem parte da nossa mitologia, é isso que eu tô falando essa semana, né? E esses comportamentos, eles eles acabam entrando como exemplos para nós, né? Então, tipo, se eu considero essa pessoa alguém relevante no mundo de hoje, tipo, no mundo de hoje, 10 anos atrás, pode ser que eu queira ser igual a ele,
Quantas pessoas são igual a ele? Isso não reflete, não aparece hoje em dia. Apesar que a gente sabe que, tipo, Elon Musk tem uma relação com a filha mais conturbada ainda, hein, gente? É bem bizarro isso, né? Ele nem reconhece uma das filhas. E agora eu não sei. Não vou nem comentar sobre o assunto, mas é uma pessoa trans. Eu não sei se nasceu mulher e é um homem trans ou uma mulher trans. Eu não lembro, né? Mas ele não reconhece a filha, alguma coisa assim. Aí eu não sei, porque depende muito de onde você vê a fonte, mas eu acho que é um homem trans a filha dele, né? Desculpa, uma mulher trans, né? Que nasceu como menino e se transformou. Quer dizer, vocês entenderam aí, né? Eu fico confuso, às vezes, com as histórias, né? Mas falando do Elon Musk, né? Durante a gravidez de Chris Huhn, Jobs começou a trabalhar em um projeto de computador que posteriormente seria chamado de Lisa. Era o precursor do Macintosh, o primeiro computador comercial com mouse externo. Ele era muito caro e um fracasso comercial. Ó, você vê que teve fracasso na vida dele, né? A gente só conta o sucesso, mas teve fracasso. Desde pequeno, Brandon Jobs pensava que o pai tinha dado esse nome ao computador em sua homenagem. Um dia ela perguntou isso diretamente e ele disse que não. Mais tarde, Jobs convidou a Lisa para uma viagem de iate com a família pelo Mediterrâneo. Ela tinha 27 anos. Um dia foram almoçar com Bono, cantor do U2. Na ocasião, o artista perguntou a Jobs se o computador Lisa tinha sido batizado em homenagem à filha. Ali o Jobs disse que sim. Bom, essa é uma das características do Steve Jobs, que era muito conhecido. Mas tem uma outra aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui. Para quem não sabe, assim, a Apple começou se gabando que os telefones da Apple eram manufaturados nos Estados Unidos, né? Então, tipo, dizia que a qualidade se dava porque eles eram feitos, manufaturados, aí, assim, produzidos, né, nos Estados Unidos. Depois ela mudou de manufaturado para designed, né? Tipo, manufactured para designed in USA, né? Então, assim, eles se gabam de tudo é feito design lá. Não sei se isso acontece, mas em determinado ponto ali, ele mudou a fábrica. Ele criou uma fábrica chamada. Ele investiu numa empresa chinesa chamada Foxconn para ser a fábrica da Apple, né? E essa fábrica seria aonde seriam produzidos tudo na mesma época. Então, assim, nos Estados Unidos ficava só o design e a fábrica era na Apple. Aliás, um dos grandes sucessos da Apple é que o design do hardware e o design do software é feito junto. Isso facilita com que não tenham menos bugs, né? Assim, você tem uma comunicação maior entre os times, né? Uma facilidade de produzir. Imagina um Windows aí, quantos hardware eles têm que suportar. Ele suporta, né? E da Apple não, da Apple são menos, né? E essa não está em inglês, né? Então eu vou tentar traduzir aqui, pode ficar meio difícil, porque para mim é difícil ler e traduzir ao mesmo tempo, né? Steve Jobs define as condições na fábrica da Foxconn, né? A fábrica do iPhone. O Steve Jobs defende as condições de trabalho na Foxconn, a fábrica a fábrica de iPhone baseada em Taiwan, que tem sido trazido à luz por causa dos altos números de suicídio, né, na fábrica, né? Pra quem não lembra, assim, tipo, a Foxconn em 2012, por essa notícia é de quando? 2010. Em 2010, então, provavelmente, saiu muitas notícias sobre a questão de número de suicídios naquela fábrica, né? A Foxconn foi considerada um dos piores lugares para se trabalhar no mundo. E a gente está falando de uma fábrica. E ela foi planejada pelo Steve Jobs. Então, tá aí. Esse é o herói de muitas pessoas, né? O chefe executivo da Apple, Steve Jobs, defende as condições de trabalho na fábrica da Foxconn, ligada aos eletrônicos do iPhone, plagued by rash worker, atingidas, né, tipo, com uma praga de suicídios na China. A Foxconn is not a sweet shop. Foxconn, não sei o que significa sweet shop, uma loja de doces, né? E isso é sweet, eu não sei o que significa isso. Vamos lá, ver o que é isso aqui. Translate, vai que é uma expressão idiomática que eu não conheço. Vamos ver o que ele fala. Fábrica clandestina, né? A Foxconn não é uma fábrica, ou seja, ele está assumindo a autoria da fábrica. Eu li Sweet, né? Tipo, a Jobs disse durante uma conversa do All Things Digital na conferência de All Things Ninja em Rancho Palo Verde.
You got the place, você vai ao lugar, é uma fábrica, mas meu Deus, você tem restaurantes, teatros, hospitais e máquinas. Para a fábrica é muito legal. A Apple contrata a Foxconn para fazer iPhone, o que tornou o dispositivo mais desejado do mundo. 10 trabalhadores na gigante da Foxconn, no sudeste da China, na cidade de Shenzhen, caíram para a morte, aparentemente, vou evitar a palavra. O 11º morreu, no outro no nordeste da China. Sobre tudo isso, eu acredito que a Apple é um dos melhores empregos da companhia na indústria e em qualquer indústria, entendendo as condições de trabalho do supply chain, dos fornecedores. Isso aqui é muito comum, assim, quando a gente tem essas condições de trabalho, né? Nos anos 2000, muito foi demandado de produção para o Oriente, né? E essa questão de terceirização muito se dá para redução de custos e dificultar condições de trabalho. Assim, a gente tem vários casos no Brasil de empresas que teve condições de trabalho análogas à escravidão, empresas muito chiques, né? Com valor agregado muito alto nos produtos. A gente não está falando de venda de bugiganga, a gente não está falando de coisas baratas, a gente está falando de coisas caras, né? Tá falando do iPhone, tá falando de roupas de alto padrão, né? As grandes marcas de alto padrão são as que mais contratam trabalho análogo à escravidão. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E isso é a característica desses heróis do empreendimento. Você entende? Está entendendo o que está acontecendo? A Fox disse quarta-feira que aumentou o pagamento dos chineses na linha de montagem em 30%. Esse aumento se deu instantaneamente, disse o oficial da Foxconn, que está considerando um aumento de 20% nos custos básicos de 900 yuan para $130. Aqui, ó, um custo básico de $130, né? Muito baixo. Outra coisa, hoje a gente olha a China, né? A China em 2010 era bem diferente da China de hoje, hein? Apesar de são só 15 anos aí, mas era conhecida como um lugar de empregos mal pagos, né? E isso se deve muito a essa questão da Foxconn. A Foxconn criou um imaginário que era um lugar muito ruim. Só que as pessoas não associavam a Foxconn ao Steve Jobs. E ela era intrinsecamente ligada ao Steve Jobs. We hope the hike. Nós esperamos que a subida dos valores ajudem a melhorar os padrões de vida dos trabalhadores e ajudar eles a ter mais prazer e tempo de saúde, né? Jobs teorizou que pessoas jovens trabalhando em regiões pobres, comunidades. Jobs teorizou que pessoas jovens estão deixando áreas rurais pobres por empregos na Foxconn em cidades que might overwhelmed, que estão cheias para ajustar novos em ambientes. Está dizendo aqui que talvez essas pessoas estejam sobrecarregadas porque estão em novos ambientes que não eram os ambientes dele. Não cola muito não, né, gente? Muitos trabalhadores nessas áreas pobres sonham em fazer muito dinheiro em lugares como Shenzhen, que é uma das áreas da revolução econômica da China, né? Eles trabalham mais que 12 horas por dia, 6 dias por semana, fazendo os produtos que não podem comprar. A Apple, computadores da Dell, Nokia. Eu creio que I think there are real, eu creio que é um problema lá. Nós estamos tentando entender e vamos achar uma solução. Aqui eu não encontrei uma notícia que foi muito relevante quando o Steve Jobs lançou o iPad, né? Quando lançou o iPad, ele tava com uma. Eu lembro que ele teve uma opção de design entre duas formatos de tela. E aí isso uma notícia que assim, tinha uma linha lá que era bizarra a notícia, né? Que ele tinha um turno dormindo na fábrica e foi pedido para fazer uma mudança na tela do iPad. E aí, assim, ele acordou esse turno e eles fizeram e entregaram no dia da entrega, né? Então era muito estranho, assim, ter um turno dormindo. Infelizmente eu não achei essa notícia, então... mas, assim, a gente sempre teve essa noção do Steve Jobs como uma pessoa extremamente ansiosa, extremamente preocupada com qualidade, mas aí o que acontece isso que cai para quem constrói os produtos, né? Que eles acabam construindo produtos com um tipo de emprego de muita opressão, muito
baixa qualidade de vida. E isso é o Steve Jobs, gente. Sempre foi conhecido por ser alguém que briga muito com os funcionários, né? Só uma indicativa, esse site aqui, o France 24, eu já tinha visto ele é um site que alguém recomendou como um site oficial da França, mas não é um site oficial da França, é um site de notícia linkado a um think tank de direita franceses, que tem lá como executivos pessoas de grandes empresas, né? Então esse é um site de direita que tá até tentando defender o Steve Jobs aqui, assim, eu tô lendo como uma forma crítica, né? Mas eles poderiam levantar vários casos na Apple que teve casos que o Steve Jobs, assim, obrigou pessoas a trabalhar massivamente. E aí você pode linkar pessoas que têm feito isso hoje a esse mito do Steve Jobs. Então era isso, pessoal. Era essa imagem que eu queria relembrar do Steve Jobs, né? Essa pessoa que tinha muitos problemas com os filhos deles, não deixava os filhos deles. Isso, tirando essa Lisa, né? Essa filha do primeiro, fora do casamento dele, né? Não deixava as filhas deles usarem os eletrônicos que ele fazia, e essa pessoa que também que chegava a abusar dos trabalhadores, abusar de obrigar eles a trabalhar mais que 12 horas por dia, 6 dias por semana. É isso, pessoal. Espero que tenha tido um pouco de desfazer os mitos aí. Muito obrigado.